slide para mim, Gustavo, por favor? E hoje nós vamos trazer uma mensagem aqui, veio direto do coração de Deus para as nossas vidas. E o título da mensagem, se você quer anotar, quer gravar aí, é o seguinte: faltam 50 dias. Faltam 50 dias, é o título da mensagem de hoje. E se eu estourar alguma bola aqui, ninguém se assusta. Se eu cair também no meio dela, vocês me lembram. Faltam 50 dias. Faltam 50 dias para quê? O que vocês acham que vai acontecer daqui a 50 dias? Fim do ano? Que dia que cai? Fim do ano? 31 de dezembro. Não. Porque o fim do ano, quem acha que a gente já está no fim do ano? Eu acho que a gente já está no fim do ano. A gente já está na reta final, isso aí também. Mas Deus tem um recado para a gente hoje, que ainda dá tempo da gente passar de fase. Faltam 50 dias para o dia 31 de dezembro, se a gente contar a partir de hoje. Mas ainda dá tempo da gente passar de fase. Dá tempo da gente fazer muita coisa em 50 dias. E hoje, de maneira especial, eu queria que a gente trouxesse à memória aquilo que nós gostaríamos de ter feito nesses últimos meses, nessas últimas semanas, mas nós ainda não conseguimos. E aquilo que você de repente já até esqueceu que você queria fazer, ou que você queria adquirir, ou que você queria se aprofundar, porque para nós o ano já está acabando, então já não dá tempo de fazer muita coisa mais, não é verdade? Mas em 50 dias a gente faz bastante. E eu queria que vocês abrissem aí no Salmo 34, no verso 4. A gente vai ler alguns versículos hoje, então fique esperto aí com a sua Bíblia. Salmos 34, no verso 4, diz assim, ó. Quem achou fala geração eleita. Amém. Na minha versão diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos, os meus temores. E a gente começa esse verso com um verbo, com uma ação. Eu tive que buscar. O salmista diz: eu busquei, eu fui atrás. E quando a gente busca alguma coisa, a gente gasta energia, a gente gasta tempo. Às vezes a gente precisa fazer algum tipo de investimento financeiro, mas a gente precisa sair do lugar. Envolve uma ação, uma atitude. A gente precisa fazer alguma coisa. E quando o salmista diz que ele buscou, que ele fez alguma coisa, tem a resposta na própria frase, na própria primeira parte do verso, que é: o Senhor me respondeu. Então a gente vê claramente nesse verso que quando a gente investe força, atitude, algum tipo de ação naquilo que a gente quer, a gente tem a resposta. E hoje eu vim aqui para trazer para a gente 3 pontos, dos muitos elementos que podem nos desviar, tirar a nossa atenção daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos correndo atrás, daquilo que a gente acha que já não dá mais tempo para a gente fazer, daquilo que a gente já desistiu, daquilo que a gente nem lembra mais que a gente gostaria de ter ou de fazer. Amém? Então a gente vai começar lá no Provérbios 13, verso 4. Provérbios 13, verso 4. E o primeiro elemento é a preguiça, que é uma coisa muito comum na nossa vida. Não sei na vida de vocês, mas na minha vida é uma coisa muito comum.
e que a gente precisa ter domínio próprio sobre ela. Porque Satanás, muitas vezes, ele lança a mão da nossa preguiça para nos impedir de alcançarmos os nossos alvos. Lá em Provérbios 13, verso 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Alguém tem outra versão? Lê pra gente, Dani, a sua. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue tudo o que deseja. Amém. O preguiçoso, ele deseja, ele quer, mas ele não alcança, ele não consegue, porque ele não investe energia naquilo que ele quer. Deus, ele pode fazer as coisas de qualquer maneira, porque ele é Deus. Mas na maioria das vezes a gente vê na Bíblia que para a gente adquirir alguma coisa ou mais intimidade no relacionamento com o Senhor, para a gente ter alguma coisa, a gente precisa ter algumas atitudes, como a gente leu aqui no começo da dinâmica, né? O que Deus quer de nós? Deus quer coisas da gente. Uma delas é que a gente o busque, que a gente tenha atitude, que a gente não seja preguiçoso. Aqui na minha versão fala o diligente, os desejos do diligente. Diligente é aquela pessoa que corre atrás, que trabalha, que se esforça. Na versão da Dani fala a pessoa esforçada. É aquela pessoa que não fica sentada no sofá assistindo série 10 horas por dia no telefone, nas mídias sociais, esperando cair do céu. O Senhor não se agrada desse tipo de pessoa, da preguiça que habita e que domina essas pessoas. O Senhor deixa claro aqui para a gente que os planos do diligente, os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O Senhor, ele tem satisfação em nos dar aquilo que a gente pede, aquilo que a gente ora a Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, não deixar a preguiça nos dominar. Amém? E um outro elemento está lá em Eclesiastes 10, verso 12. Um segundo elemento que nos atrapalha, que nos impede de alcançar os nossos objetivos. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Então vamos esperar mais um pouquinho. Eclesiastes, está logo depois de entre Provérbios e Cantares. Amém? Amém não, misericórdia ainda aqui para alguns. Vamos com calma que a gente acha. Eclesiastes, capítulo 10, verso 12. Depois de Provérbios, amor. Geração eleita? Diz assim, ó: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Vou ler de novo. As palavras do sábio lhes trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Sobre o que ele está falando aqui? O que Salomão está falando aqui? Sobre as nossas palavras, sobre aquilo que sai da nossa boca. Nós temos o poder de emanar bênçãos ou maldições. E aquilo que sai da nossa boca pode fazer o outro que está perto de nós ter mais vida, ou a gente afundar ainda mais as pessoas de acordo com aquilo que a gente fala. E as nossas palavras, elas têm muito poder. Por isso que a Bíblia nos ensina que a gente deve declarar sempre palavras boas, palavras de bênçãos sobre a vida das pessoas, sobre a nossa própria vida. O falar, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está falando. E aqui tem um ponto muito importante, que é um versículo muito conhecido da maioria de nós, mas muitas vezes a gente não se atenta para ele, que é: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, com o que a gente está enchendo o nosso coração? A gente está enchendo o nosso coração com as coisas que nos levam para mais perto do Senhor,
ou a gente está enchendo o nosso coração com as coisas que nos afastam de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque com aquilo que eu encho o meu coração, eu vou liberar através da minha boca. E aqui eu abro um parênteses, que quando eu estava montando a mensagem, falou muito forte no meu coração, e eu queria que você fosse comigo lá para Gálatas. Gálatas 5:1. Deixa aberto aí na sua Bíblia, Gálatas 5:1. A gente já vai ler. E aí eu te pergunto nesse parênteses: em que meio você está inserido? E aqui a gente fala sobre o tratamento que nós tivemos, a criação que nós tivemos, e ainda vocês, ainda têm nessa fase de maturação, de maturidade, de crescimento de vocês. Às vezes, nós temos pessoas aqui que foram criadas, ou estão sendo criadas, ouvindo palavras de maldição. Você não consegue, você não vai dar conta, não é possível que você não entendeu isso, você é um burro, você é isso, você é aquilo. Mas não é isso que a palavra de Deus fala sobre nós, não é essa identidade que Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário, Ele inseriu em nós como filhos dele. Então a gente precisa ter cuidado, porque geralmente as pessoas que liberam palavras de maldição são pessoas que receberam muitas palavras de maldição sobre a vida delas. E nós temos, que somos filhos de Jesus, nós temos o poder de mudar essa realidade dentro das nossas casas, dentro da nossa escola, dentro dos lugares que a gente frequenta. Concorda? É como a história lá do termômetro e do termostato. Os meninos aí que são da área de engenharia, se eu estiver errado, vocês me corrigem. A gente pode ser termômetro ou a gente pode ser termostato no lugar que a gente entra. Quem sabe a diferença de termômetro para termostato? Hã? Vocês não sabem o que é termostato? Tá certo. Eu também não sabia não, eu aprendi um pouco. O termômetro, ele mede a temperatura. O termostato, aonde ele está inserido, ele equilibra a temperatura. Por exemplo, dentro do ar-condicionado tem um termostato. A gente coloca ele lá para 20 graus, vamos supor. Se tiver muito quente, ele vai equilibrar a temperatura. Estou falando besteira? Não. Ele vai equilibrar a temperatura. O termômetro não, ele fica fixo naquela temperatura ali. Faça calor ou faça sol, ele está fixo naquela temperatura ali. Então a gente precisa mudar a ambiência de onde a gente frequenta, de onde a gente entra, seja na nossa casa ou aonde a gente estiver. Amém? Nós somos, como o Alexandre disse ali, nós somos mais do que vencedores em Cristo. E o versículo lá de Gálatas, ele está dizendo assim, Gálatas 5:1. Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos libertos em Cristo Jesus, independente do que você tenha ouvido na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, independente das palavras que feriram a sua alma. Nós temos o poder de sermos libertos em Cristo. O sangue de Jesus nos libertou. Amém? E a gente agora, nós somos livres da escravidão. Nós somos livres do pecado. E vamos para o terceiro ponto que nos afasta, que pode nos afastar. Passa aí, Gustavo, fazendo um favor, para eu entrar um pouquinho. Aí. Na realidade está 2 lá, mas é 3. Que é o orgulho. Que é uma coisa terrível. E que todos nós temos um pouco. Pelo menos um pouco. E o orgulho, ele cria uma barreira entre nós e o Senhor. Ele ergue um muro
nós e Deus. O orgulho, ele nos afasta muito do Senhor. Abre a sua Bíblia comigo lá em Tiago 4:6. Tiago capítulo 4, verso 6. Amém? Diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, ou seja, os orgulhosos ficam de um lado e Deus se afasta daquelas pessoas que são orgulhosas. Mas Deus dá graça, Deus dá favor, o favor que nós não merecemos, àqueles que têm um comportamento humilde. E quem consegue definir orgulho? A gente fala tanto de orgulho, né? Mas o que é orgulho? Vocês conseguem parar e colocar na cabeça de vocês assim, esqueci a palavra, mas falar uma definição, elaborar uma definição para orgulho? Vangloriar das coisas que você tem, se vangloriar de se achar bom, melhor pelas coisas que você pelas coisas que você tem. Orgulho é quando nós somos o foco, a Daniela falou, o João falou, é quando a gente se vangloria daquilo que a gente tem, daquilo que a gente né? Isso mesmo. O dicionário define orgulho como um sentimento de prazer, de grande satisfação com o valor próprio, ou seja, exatamente com aquilo que eles falaram, com aquilo que eu tenho, aquilo que eu acho que eu sou capaz, aquilo que eu consigo, aquilo que eu faço melhor do que você, aquilo que eu sei mais do que você. Isso é o orgulho. E o orgulho nos deixa cada dia mais longe do Senhor. Quem aqui, vou dar um exemplo prático de uma coisa muito ruim que o orgulho também faz com a gente. Quem aqui já brigou com um amigo ou com uma amiga? Todo mundo. Normal isso, né, gente? Principalmente na cidade. Normal. E quem aqui já virou e já pensou assim: eu não vou mandar mensagem, eu não vou ligar para ele ou para ela. Eu não vou. Só a Daniela e a Yasmin e eu, a Brisa, o Ítalo, isso aí. O Alexandre. A gente não pensa assim: eu não vou. Se ela quiser, se ele quiser, ele que volte a falar comigo, não é assim? Não é, Vitória? Ele que me mande uma mensagem, ela que me mande uma mensagem. Afinal de contas, eu não errei. A gente nunca está errado, né? Na nossa mente, né? Mas isso é quando a gente deixa o orgulho tomar conta da gente. E aí o que acontece? Tantas vezes a gente passa aí de horas a dias ou semanas sem falar com aquele amigo ou com aquela amiga por causa do nosso orgulho, porque nós não fomos humildes. E isso vai fazer o quê? Uma quebra de relacionamento. E isso vai fazer a gente perder tempo de qualidade com aquela pessoa que a gente ama. Porque na maioria das vezes a gente acaba brigando mais com quem a gente mais gosta, não é verdade? Porque a gente tem mais intimidade. Então a gente acaba se desentendendo mais com aquelas pessoas mais próximas. E aí o nosso orgulho toma conta e a gente fica aí, um tempão perdendo tempo de relacionamento com essa pessoa. A gente podia estar conversando com ela, a gente podia estar indo ao cinema, a gente podia estar falando das coisas da escola. Concordam comigo? E é isso que Satanás quer de nós. Ele quer quebrar os nossos relacionamentos. E ele usa o orgulho para que isso aconteça. Então o orgulho é um ponto muito importante que nos afasta daquilo que Deus tem para nós e dos nossos objetivos. Os objetivos para a gente alcançar em Cristo. Amém? A palavra que eu preparei para trazer foi essa. Não é uma palavra motivacional. Eu não sou coach, né? Porque parece que a gente, quando traz esse tipo de palavra,
Parece que a gente quer mexer com as emoções, mas isso é Bíblia, né? A Bíblia mexe com as nossas emoções. Amém? Então hoje que a gente saia daqui refletindo naquilo que a gente achava, porque agora a gente não acha mais, naquilo que a gente achava que não dava tempo para a gente fazer mais, mas que hoje a gente descobriu que a gente ainda tem 50 dias até o final do ano. E aqueles planos que você tinha, não deixe nem a preguiça, nem o orgulho, nem as palavras de maldição atrapalharem esses planos, se eles estiverem de acordo com a palavra do Senhor. Eles vão se cumprir na sua vida se você buscar, se você correr atrás. Amém? Vou passar a palavra para a Brisa, que ela vai dar os avisos. Boa noite. Amanhã às 9 horas tem batismo, vem celebrar conosco. Tem culto também às 7 horas. Todas as quinta-feiras, às 8 horas, tem o culto normal e o culto dos adolescentes. Aí eu vou passar a palavra para o pastor, que ele vai encerrar o culto.